Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do NexoCast. E hoje nós temos um grande especialista do varejo e marcas próprias, o Antônio Sá. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, para todos que acompanham aqui o podcast. Estou feliz aqui de dar um podcast de muito sucesso, muito qualificado. Então, prazer estar aqui com vocês e vamos ter um conteúdo rico aí, com certeza, aí na próxima hora. Hein? Meu amigo, eu gostaria que você falasse da sua experiência no varejo, também na condução das marcas próprias e também a sua formação, para que todos conheçam, por favor. Claro. Bom, eu sou Antônio Sá, tenho uma jornada grande no mercado de consumo, né, principalmente de alguns dos principais varejistas do Brasil e do mundo. Então, estou falando aqui de Pão de Açúcar, de Walmart, tive na indústria também. Então, tenho uma jornada bastante longa, né, no mercado de consumo. E sou administrador, pós-graduado pela FGV e sou professor também de varejo, de mercado de consumo, da própria Fundação Getúlio Vargas, na FGV, na FI, sou professor convidado. Né? Então, e aí tem, Wagner, né, nesses últimos anos, feito muitas imersões, conduzido grupos em imersões lá fora do país também, nos Estados Unidos, na Europa, na China, quando a gente visita muitas indústrias, visita varejistas, vê o que está acontecendo no mercado, participa de feiras, de eventos. Acho que isso é muito interessante para ver como essa dinâmica está acontecendo de transformação do mercado de consumo, o cliente, né, o consumidor que está mudando muito, e as empresas se adaptando e acho que estão vencendo no mercado. Tá? Então, meu papel hoje é muito olhar de uma forma mais ampla essa transformação do mercado. E sou empreendedor também, né, há 11 anos que a gente, junto com um sócio, fundei aqui a empresa chamada Amit, que é uma empresa que desenvolve aquelas marcas próprias de varejistas, né? Quando você vai ali numa farmácia, no supermercado, você vê a marca do próprio varejista ali. Por trás de boa parte das empresas do Brasil está a minha empresa, que faz esse acompanhamento de ponta a ponta, né? Então, com isso a gente tem também acompanhando mais de 150 varejistas aqui no Brasil, de diversos setores, com mais de 3 mil indústrias conectadas com a gente tem realmente um panorama dessa transformação do mercado. Agora, no início do ano, a gente teve a NRF 2026, que aconteceu em Nova York, e você, com certeza, levou um grande grupo, como sempre acontece. Você pode contar um pouco dessa experiência, o grupo que foi e as novidades que a gente Claro. teve de inovação no setor? Muito bom. Todos os anos, como professor da FGV, eu conduzo um grupo um grupo grande de executivos, de empresários. Eles vão lá porque é a maior feira de varejo do mundo. Né? Ali você tem uma ideia, vão mais de 2 mil brasileiros, acontece todo mês de janeiro em Nova York, se chama NRF, de National Retail Federation, tá? Acho que está a foto aparecendo para a turma aqui, né? É, essa feira, né, NRF, numa tradução, né, a Associação, Federação de Varejo dos Estados Unidos, tá? Então, e ela tem vários palcos, são 3 dias intensos, com mais de 200 palestras, né? Tem toda uma feira de tecnologia que acontece simultaneamente. Então, é legal que a gente comece o ano com um bom panorama do que está acontecendo, do que as empresas estão fazendo. É interessante ouvir os executivos, empresários estando lá falando com a gente, contando o que eles estão fazendo. Em paralelo, a gente faz uma série de visitas ao varejo americano, às lojas, tanto de New Jersey quanto de New York. Então, está aqui um exemplo, né? A gente foi na loja da Whole Foods que foi uma rede grande, mais de 500 lojas, que foi comprada pela Amazon anos atrás. Né? Então, se puder passar a próxima foto, você vai ver ali dentro um ambiente mais simples, né? Mas você vê
que é uma das tendências, eles estão privilegiando uma loja muito clean, né? Muito clara, muito com poucos produtos, com menos produtos para tornar a compra do cliente mais fácil, uma loja com visual limpo, não tem aquele monte de informação, como a gente acaba vendo em algumas lojas, bastante aqui no Brasil. Aqui, ó, os corredores limpos, uma curadoria de sortimento, ou seja, não preciso ter 15 marcas de um produto, eu posso ter, às vezes, 2 marcas, ser muito assertivo, entregando qualidade. Essa é uma loja, é um supermercado convencional, mas até um pouco compacta, né? O que permite aí que o consumidor, indo de casa para o trabalho, ou voltando, ele passe rapidamente, compre aquilo que falta para o dia, facilitando a vida do cliente. Então, esse é um ponto que a gente vê nas lojas, né? Pode ir a próxima foto, por favor? E ali a gente... Esse é interessante, né? A rede Target, uma rede, normalmente com lojas muito grandes, ela é tipo aquele Walmart, aquele supercenter, né? Gigante, e essa é uma loja ali que eles fizeram algo diferente, eles criaram uma loja instagramável, né? Você vê ali começando... A Target, ela tem a parte de alimentos, como um supermercado, e tem também uma boa parte de não alimentos. Então, tem vestuário, tem cosmético, tem ali bazar, como a gente pode ver logo aqui na frente. Então, eles fizeram uma loja instagramável. O cliente passa, veja que é uma loja saindo do convencional, saindo daquilo que a gente conhece ali de uma loja fria, né? Então, é uma loja quente, é uma loja que ela já faz uma seleção de produtos diferenciados aí para o cliente ver. E ao fundo, sim, você vai ver os cosméticos, e lá embaixo você vai ter o supermercado. Então, vê como eles estão mudando, né, trazendo um conceito diferente de loja, saindo daquela loja dura, né, aquela comunicação meio do convencional, estão saindo do convencional. O objetivo é passar mais tempo com a família dentro de uma loja dessa, né? É isso? Aqui sim, e despertar o interesse de uma forma diferente, né? Não é só aquela banda de prateleira com produto, não é só oferta, acho que é um local onde a pessoa também se sente bem. Hoje o cliente pode comprar tudo no e-commerce, né? Então, se é para ele ir para a loja, que seja para ele ter uma experiência, acho que estão falando de experiência aqui, né? Uma experiência agradável, descobrir coisas novas, e sentir que está entrando num local diferente e agradável, né? É o que eles estão tentando promover aqui. Certo. Tem mais alguma coisa, Antônio, Ó, dessa? essa loja é interessante, a loja Pantame é uma rede francesa de muito alto luxo, tá? Então ela vai ali para, você consegue ver olha que interessante essa imagem, né? Esse teto aí é toda uma tela que vai mudando de cor, é incrível, né? É um ambiente muito bonito, e esse é um dos ambientes, porque tem vários que são assim. Aqui um pouco mais das lojas, dos produtos que eles têm na loja. Interessante que eles têm uns 3 restaurantes e um café dentro da loja. Então, o local lá em Nova York, na parte sul ali de Nova York, na parte perto do centro financeiro, que você muitas vezes marca um café, marca um almoço, e está lá, vê uma peça exclusiva, você talvez nem fosse comprar lá, mas se sente convidado aí a experimentar algumas coisas, e uma pegada muito de oferecer serviços. Então, quando a gente fala de tendência, então, dois pontos importantes. Primeiro, um local onde você fica mais e você se alimenta, e você é um lugar para estar, tá? Então, então, os cafés e restaurantes são exatamente para isso, e, por sinal, comprar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode ir a próxima foto, oferecer serviços. Então, essa veja que é uma parte de cosmético, uma parte muito linda aí da loja, e quando você vai lá ao fundo, algumas marcas têm cabines ali para serviços de beleza. Então, muitas vezes é massagem, é aplicação de um produto na pele. Então, você está combinando aqui não só a venda do produto, mas a entrega de um serviço. Então, você pode comprar o produto e sentir como é que ele fica aplicado. Você pode ir para lá para experimentar, né, para um serviço específico e acabar comprando alguma coisa. Então, as duas coisas conversam aí, e é uma tendência muito forte do varejo ser um centro de serviços, uma entrega relevante de serviços. Agora, Antônio,
O que teve assim de novidade que na parte de tecnologia, nessa parte de gestão de estoque, na entrega, na logística, que a gente possa estar vendo que pode facilitar aqui a nossa estrutura de varejo aqui no Brasil, que possa estar agregando mais valor? Perfeito. Bom, tem várias, mas assim, o tema principal, e é um tema que já veio muito forte no ano passado e que esse ano veio de uma forma mais consolidada, não apenas com uma promessa, mas já com entregas relevantes, consistentes. Acho que você pode imaginar, é o tema que todo mundo fala hoje, que é o tema da inteligência artificial. Então, acho que já tem 2 anos aí que veio, quando o Meta trouxe toda essa, não só o próprio chat GPT, quando foi lançado, com o burburinho, mas as pessoas com um incômodo muito grande de, tá bom, mas isso é mais uma tecnologia que vai vir, que depois vai embora, ou que vai ser, né, vai ficar muito distante ou muito caro. Então, nesse ano, a gente teve dezenas de palestras com aplicação de inteligência artificial, tá? E essa aplicação nas empresas não é uma aplicação que o consumidor consegue enxergar, não é palpável para ele. Não é que você entra numa loja e vê, aqui tem inteligência artificial, ele sente no ar, ou ele vê alguma coisa. Mas é principalmente uma tecnologia que empodera, que permite que o varejo sirva melhor ao consumidor. E isso tem diversas formas e foi muito bem mostrado e aplicado lá. Tá? Então, tem no controle de estoque, na análise do sortimento que eu preciso ter na loja. Lembrando que a inteligência artificial, ela trata, ela consegue tratar muitos dados de uma forma muito rápida e ela consegue trazer não só o resultado final, mas já sugestão do que fazer. E se deixar, ela já faz por você, inclusive. Então, essa é uma mudança importante. Né? Pensa no e-commerce que tem ali milhares, às vezes milhões de produtos sendo oferecidos, né? Uma marketplace. A tecnologia ela consegue rapidamente observar padrões, fazer análises, tratar esses dados e vir com sugestões e vir com tomada de decisões, do tipo mudança de preço, alteração de sortimento, o que ele vai mostrar um produto antes do outro na tela, né, no marketplace. Então, tudo isso está sendo feito para tornar eficiente a, a, a isso a gente fala muito que não vai substituir, né? Mas é claro que muitas tarefas que levava dezenas de pessoas para fazer, hoje em dia, com uma aplicação de AI, você consegue rapidamente fazer com custo muito baixo. Então, isso já está acontecendo, né? E o varejo ele está dedicado a entender como é que ele coloca isso a serviço dele, tá? Isso aí é muito bom, Antônio, porque a gente sabe que o varejo a gente tem as margens muito estreitas. Então, com essa eficiência, essa implantação de sistema, inteligência artificial, só quem tem a ganhar é o próprio consumidor final. Sem dúvida. E agora, no nosso cenário aqui nacional, aqui no Brasil, a gente viu que muitas empresas apresentaram seus resultados de fim de ano e muitas delas estão fazendo uma reestruturação, reformulação. E uma das estratégias que foram apontadas por várias grandes dos varejos, principalmente na área de atacados, de supermercados, foram as marcas próprias. Exato. Essa tendência aí pode trazer grandes benefícios para o consumidor e, ao mesmo tempo, para esses varejistas. Sem dúvida. Acho que você usou o termo certo, né? Continua sendo uma tendência muito forte. E aqui vale, e esse foi um tema recorrente na NRF, todos os anos aparece com mais força. E aqui vale a gente falar como é que está o mundo, tá?
O varejo, como você disse, ele segue pressionado porque ele sempre teve a última linha ali, o lucro líquido muito baixo em percentual, diferente da indústria, né, da grande indústria. Ele segue aí aqueles que estão endividados, o custo do dinheiro está muito alto, então não é simples, né? Eles estão, está vendo ali, alguns já entraram em recuperação extrajudicial ou recuperação judicial, eles seguem pressionados. E aí, quando a gente olha para marcas próprias lá fora, a gente percebe que na Europa, quase 40% de tudo que se vende no continente, é marcas próprias. Nos Estados Unidos, esse número já está em quase 25%, ou seja, um a cada quatro produtos vendidos no autosserviço americano, no varejo, ele é, ele é marcas próprias. Então, é impressionante esse número. No mundo, já é esse número também, um a cada quatro produtos. Quando você pega uma Colômbia, já está 16% da venda dela é marca própria, né? Argentina, Chile, Peru, mais de 12%. E o Brasil crescendo, esse número chegando a 3, 4 hoje. Então, assim, o que a gente vê? E por que eles estão fazendo isso? Porque eles já perceberam que eles podem encurtar e oferecer um produto de muita qualidade para o cliente, num preço mais baixo, e ter margens melhores. Então, esse é um elemento de criação de rentabilidade, aumento de rentabilidade, de margens mais altas que o varejo está usando, já percebeu isso, e mais do que isso, o principal é fidelização, tá? Então, essas redes aí, a gente viu vários cases desses também, que voltaram lá para a NRF, o Walmart falou isso, a CVS, que é a maior rede de farmácias Farmácia. americanas, ela volta a falar sobre marcas próprias. Então, é isso, a gente está indo bem, né? Ou seja, o Brasil está crescendo, percebeu, o varejo cresceu, e aqui no Brasil, Wagner, mudou muito a mentalidade, tá? Então, antigamente, falava em marca própria, o empresário falava, aquele produto baratinho. Isso mudou, né? Hoje o empresário fala, ok, eu quero fazer, mas eu quero fazer com muita qualidade, porque ele quer fidelizar. E o cliente não é bobo, né? O cliente, ele volta, né, o pai, a mãe, que vai lá na loja, compra um produto, leva para os seus filhos, ele quer coisa boa, ele quer, claro, pagar um pouco menos, mas ele quer por coisa boa, e aí ele vai e recompra, tá? Então, nós estamos na fase dessa confiança e feliz aí que o varejo já entendeu esse caminho que a gente está indo. Maravilha, Antônio. Isso é muito bom, porque, vamos dizer, é uma tendência que vale a pena. A indústria também acaba sendo exigida para participar desse processo. E como é que o consumidor ele cria essa confiança? É através da qualidade da fiscalização do governo ou a própria instituição, o varejo, que, que zela e acompanha todo o processo de desenvolvimento do produto para que chegue na Legal. prateleira? Boa, ótima pergunta, né? Tem uma receita de bolo aí para seguir, que fala receita de bolo como se fosse fácil, né? Mas quem percorreu ela é quem está tendo sucesso no Brasil e não são poucas empresas. O que é isso, né? Então, de onde vem essa confiança? Ela vem do que o varejo consegue construir, tá? Então, é o cliente que chega na loja, ele se depara porque o cliente não compra marca própria, o cliente compra marca. Então, é aquela marca que ele confiou. Isso quer dizer que tem marca própria que ele confia e tem marca própria que ele não confia. Então, depende do que você construiu para ele. E que construção é essa? É quando você lança diversos produtos, ele conhece a marca, ele experimenta, ele gosta, ou seja, ele sente que ele é perceptível ali para ele que tem qualidade, ele volta naquele lugar, encontra de novo, e isso é importante. Porque não adianta ele comprar hoje, daqui 2 semanas vem e não acha o produto. O mercado está, ou a farmácia está colocando o produto ali embaixo e ninguém encontra mais. Não, você tem que fazer um esforço de construção, confiar que você está construindo a melhor marca do mercado, tá? E para isso passa necessariamente, Wagner e todos os que estão nos acompanhando aí, passa pelo controle de qualidade.
tá? Nós temos um parque fabril no Brasil muito rico, muito bom, tá? Mas tem de tudo. Então, você tem que ter certeza que você está com as melhores indústrias, você tem que acompanhar para que ela tenha também, ao longo do tempo, ela consiga permanecer com a mesma entrega, né? Ou seja, está tendo consistência, o produto está saindo exatamente com a mesma qualidade sempre. É isso que vai criar confiança. É uma criação de confiança. Não dá para o cliente pegar 10 produtos de uma marca própria e um é ruim, né? Um não entrega visivelmente, claramente não entrega. Por quê? Porque ele vai deixar de consumir outros produtos da mesma marca. Então, uma criação de confiança é aquilo que ele sabe o que ele pode contar, né? Olha, eu conto com essa marca porque ela me entrega qualidade. Então, nós estamos nesse momento, é isso que as empresas vêm fazendo, e vale falar, Wagner, você que também teve uma experiência importante no varejo, que o varejo às vezes tem pressa, quer fazer as coisas correndo, só que a essência do varejista, ela é comprar e revender, ela é atender bem cliente, ela é operar uma loja. Quando se trata de você ter a sua própria marca, de construir uma marca, isso é um negócio novo para o varejo. E ele tem que ter estrutura para isso, estrutura de qualidade, estrutura de branding, estrutura de entender o que ele vai fazer, como esse produto vai para o ponto de venda e assim conquistar o cliente, tá? Maravilha, Antônio. Isso é muito bom, porque realmente o consumidor ele tem essa preocupação. A gente está numa situação econômica complicada, taxa elevada de juros. Então, qualquer economia, qualquer trabalho que resulte em melhor preço ao consumidor será bem-vindo. Agora, Antônio, Deixa eu aproveitar essa sua fala, Wagner, porque você tocou um ponto importante. Ano passado, a gente ouviu o Belmiro, que é o CEO do Açaí, atacadista, atacarejo, né? E ele falando que ele nunca viu uma migração tão grande de consumidores de marcas líderes para outras marcas mais baratas. E por que o consumidor está fazendo isso? Porque está endividado, né? Não está fácil, ele está tendo que fazer mágica ali de continuar comprando o que ele comprava por menos. Só que quando ele troca essa marca, ele sai de uma marca que ele gosta, uma marca que ele confia, que às vezes é mais cara, para outra marca, quase que uma roleta russa, né? O que ele vai encontrar ali? Será que o produto é bom, não é? E às vezes até testa um produto, o produto não é bom, e aí joga o dinheiro dele fora, que aí dói mais ainda. E a marca própria ela pode ser exatamente esse porto seguro. Ele pode ser esse oásis aí, onde ele, poxa, que bom que eu cheguei aqui, eu posso trocar daquela marca que eu gosto, mas quando tiver essa marca própria aqui, eu sei que é coisa boa. Então, ela tem essa equação muito interessante para o consumidor. maravilha. Antônio, a gente viu que recentemente aí o governo liberou para que os varejistas, lojas de supermercados, possam estar comercializando os produtos farmacêuticos, né? Sim. Então, muitas empresas já se posicionaram em estar colocando isso na sua linha de produto. Você, como um profissional da área que acompanha a indústria e sempre está olhando essas novas tendências, você acha que pode agregar mais valor, fluxo, e o consumidor final ter um benefício de uma grande rede varejista? Veja, isso ele é muito comum já lá fora, né? Nos Estados Unidos, com destaque. E eu acho que a forma como foi colocada é uma forma que ela zela pela qualidade, que é você, ou seja, os mercados para terem medicamento, eles vão ter que ter uma estrutura de uma farmácia, né? Tem que ter um farmacêutico ali, porque senão não dá para virar um balcão ali que vende qualquer medicamento, que seria uma coisa muito séria, temerária até, né? Então, ou seja, se é para ter no mercado, que tenha com as mesmas regras. Então, isso acho que é bom para o consumidor, dá acesso, né? Em um só lugar, ele resolveu uma série de coisas, o consumidor ali, ele já vai hoje no mercado, ele compra alimentos, ele compra, às vezes, flores, ele compra uma coisa de bazar, e por que não um medicamento aí que é um ponto, às vezes, até muito básico aí do dia a dia. Então, isso ajuda, né? Da mesma forma que eu acho que as drogarias deveriam poder também
ter uma prática de vender, como a gente vê as drogarias lá fora também, de vender alguns alimentos, né, e também dar essa praticidade para o cliente. Então, eu vejo com bons olhos e com cautela se respeitado aí aquilo que garante que o consumidor não vai ter exageros e que ele vai ter o mesmo tipo de assistência que já teria numa farmácia. Tá? Certo. Antônio, aqui na região Nordeste, a Posso gente... Pois agregar não. um ponto aqui? Já que você falou de farmácia, a gente tem uma limitação hoje, né, no Brasil de marcas próprias em medicamentos, tá? Isso é uma proteção que eu entendo que deva ser das grandes, das indústrias gigantes que têm muito interesse que isso não aconteça. Isso é uma pena, porque quando você vai nos Estados Unidos, vai numa Walgreens, numa CVS, você consegue comprar desde de suplementos alimentares, você consegue comprar medicamentos muito mais baratos de indústrias que as indústrias que fabricam são as melhores, mais qualificadas que a gente tem no Brasil também. Então a gente poderia ter marcas próprias em medicamentos aqui, hoje não tem. Então isso quem pede é o consumidor final. Não tem nada que jogaria contra aqui, pelo contrário, a gente tem muitas indústrias boas, auditadas pela Anvisa, acompanhadas pelo governo, então essa é uma prática que a gente deveria ter aqui também. Certo. Maravilha. Antônio, aqui na região Nordeste, a gente sentiu que o pequeno varejista, ele sofreu com a queda nas vendas e muitos justificam por causa do comércio eletrônico, o e-commerce. Então, hoje, a eficiência logística acabou entrando em certos segmentos e conseguiu ter essa eficiência. E aí, por outro lado, muita gente reclama e até fechou as portas porque não conseguiram fazer essa competição. Existe esse sentimento no restante do país, e como é que você vê essa tendência agora com essas grandes marketplaces? Pô, veja, isso não tem volta, né? O mundo está caminhando para isso. Você vai na China, as pessoas pedem pelo aplicativo, acabou. Né? Muito, a maior parte, inclusive, grande parte é pelo aplicativo. As pessoas estão muito acostumadas a ter essa. Então, assim, o que acontece? A gente não pode brigar com o futuro, né? A gente tem que se adaptar a ele. Brigar com o futuro, dizer que não, isso não vai. Ah, não quero inteligência artificial, não, isso não existe. Ah, não quero internet hoje, não dá para a gente viver sem ela, né? Então é a modernidade, é a evolução, e o e-commerce é isso. Então, eu, você, e certamente cada um que está aqui nos assistindo, já pediu alguma coisa, chegou na sua casa fácil, tranquilo, né? Você comprou com preço bom, chegou na sua casa com praticidade. Então, quem não gosta disso? Tá? Então, a gente está fazendo um serviço para o consumidor. O que acontece é que as empresas têm que se adaptar. Né? Então, você não pode ter a sua empresa 10, 20, 30, 40 anos e achar que as regras de hoje são as mesmas de 30, 40 anos atrás. Então, quem não se adapta morre mesmo. E isso não afeta só os pequenos, tá, Wagner? Isso aí afeta grandes empresas que vendiam eletrodomésticos, que vendiam coisa de bazar. Então, afeta mais ou menos quando eu falo em se adaptar, as empresas estão buscando coisas que o e-commerce não entrega. E a gente acabou de falar aqui, né, passando por algumas lojas, que são oferecer experiência, oferecer talvez uma consultoria, oferecer um serviço, coisas que oferecer novidades. Então, a loja ela passa a ser bastante utilizada como um ponto de criar relacionamento, de oferecer serviços, de criar Uma nova experiência. experiência, né? Exatamente. Então, é isso. É a adaptação que o mercado precisa fazer, né? Tá certo, meu amigo. Antônio, fico muito satisfeito de você ter conseguido esse tempo para ter explicado sobre esse setor incrível que é o varejo dinâmico e ter compartilhado essa experiência que você tem nacional e internacional.
e ter passado essas perspectivas futuras que nós temos aqui no nosso mercado nacional. Um grande abraço para o meu amigo e eu Um prazer gostaria aí sempre. que você desse aí as suas considerações finais para que também a gente possa ter novos encontros e quando você tiver novidade aqui, entrar em contato Opa, para a gente compartilhar. claro, vai ser um prazer sempre voltar aqui. Parabéns pelo podcast, parabéns pela sua trajetória, Wagner, que é um grande amigo e tenho o maior prazer de estar aqui. Já acompanho, né, os seus podcasts. Bom, primeiro eu fico à disposição também, a turma consegue me achar no LinkedIn, tá? Então, eu estou como Antônio Sá, lá no LinkedIn. Ali eu publico bastante coisa, trago novidades das viagens, do que está acontecendo, então fiquem super à vontade ali para conectar. A empresa, quem quiser saber mais sobre o tema de marcas próprias, pode entrar no site da Amit, que é a minha empresa. Depois, se puder colocar aí, é o AMICCI, amicci.com.br. Então, ali vai ter bastante informação sobre esse tema também. E é isso. Então, eu faço o convite aí para que todos acompanhem essas transformações do mercado, que são muito interessantes. Não dá para a gente ficar, a gente como empresário, né, Wagner, não dá para ficar culpando o governo, culpando isso ou aquilo. As dificuldades existem, mas tem muita gente vencendo aí com todas essas dificuldades. Então, a gente entender bem as transformações do mercado e, com isso, conseguir vencer o nosso negócio, né? Exatamente, meu amigo. Esse aqui é o grande estímulo nosso, seguir em frente, que aí a gente consegue. Perfeito. Muito obrigado, meu Então, irmão. Um obrigado. grande Abraço a abraço. todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Agradeço a todos por participarem de mais um episódio do Nexo Cash. E aguardem que nós teremos mais coisa para vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.